vidas. Fala conosco, ó Deus, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Antes de iniciarmos, irmãos, a exploração do texto sagrado, quero trazer uma reflexão para os irmãos e o contexto. Quando essa carta foi escrita, ela foi escrita, irmão, chegando lá no finalzinho do primeiro século, pelo apóstolo Paulo. Vale ressaltar que o apóstolo Paulo, ele não conhecia pessoalmente a igreja de Roma. A igreja de Roma foi fundada provavelmente pelos discípulos que ele ganhou para Cristo ao longo da sua caminhada, mas ele sabia dos irmãos que tinham lá em Roma, e ele escreve essa carta para orientar os irmãos que estavam em Roma. Interessante, irmão, ressaltar também que o contexto aqui nessa época para Roma não é muito diferente do período que estamos vivendo hoje, tá? Está para os irmãos que Roma aqui nessa época era o berço político mundial. Tudo se concentrava, irmão, em Roma. Roma nessa época, eles governavam o mundo. Só que os romanos, irmão, nessa época, diferente dos dias atuais, eles estavam longe de Cristo, irmão. Não queriam saber de nada de Deus. E o que imperava aqui nessa época, sabe o que era? Pecado para todos os lados, imoralidade sexual, promiscuidade, cantava solto aqui nessa época. E o apóstolo Paulo, mesmo não conhecendo a igreja pessoalmente de Roma, ele escreve essa carta para orientar a igreja. E essa orientação, irmão, ela também serve para mim e serve para você. Não sei se você crê, mas tem orientação do céu para as nossas vidas nesse lugar hoje. Eu creio, irmão, que o Senhor tem algo para falar conosco. Prepara, meu amado, o teu coração. Então a igreja nessa época que estava em Roma estava vivendo esse contexto, o que não vejo muito diferente do que vivemos hoje. Estamos vivendo um momento, irmão, a qual o mundo está celebrando a festa da carne. Estamos no período que antecede o carnaval. Carnaval vem da palavra carnivário, e carnivário quer dizer tudo que a carne manda vale. Até aí já sabemos, mas uma coisa que está acontecendo, irmão, que dos anos para trás, olhando aí na história, que nunca vimos, tá? Como está acontecendo hoje. A gente sabe que o Satanás, ele sempre trabalha nesse período para destruir as vidas, para levar as pessoas afastadas do caminho do Senhor. Não sei se os irmãos estão acompanhando os noticiários, mas nunca se viu o jeito que está hoje. Parece que dessa vez, irmão, esse período, eles não estão nem disfarçando mais. Antigamente eles disfarçavam, botavam lá enfeite, tentavam deslumbrar as pessoas, mas esse ano, irmão, confesso para os irmãos que eu nunca vi igual estou vendo esse ano. Está escancarado, está claro, está explícito. Só não percebe, irmão, o que está diante dos nossos olhos, aquele que realmente não quer ver. Eles realmente mostraram para que eles vieram e a quem eles representam. E então, irmão, estamos vivendo dias difíceis. Esses dias também não deveriam ser novidade para a igreja, porque a Bíblia fala dos princípios das dores. E o princípio das dores envolve muitas coisas, entre elas a manifestação com intensidade do inferno contra a igreja e contra a humanidade, que é o que estamos vivendo. E o Satanás, irmão, que a Bíblia revela que é o nosso adversário, ele está investindo tudo que ele pode nessa provavelmente última colheita da humanidade para levar o máximo do que eles podem para o inferno, que é o que ele está fazendo. Mas essa orientação, irmão, que o apóstolo Paulo deixa para a igreja de Roma, ela serve também para mim e serve para você. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus. O que é rogar, irmão? Rogar é sinônimo de suplicar, é você pedir com intensidade. E o que ele está pedindo à igreja?
Ele está pedindo o seguinte: pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu quero falar para você, meu amado, nessa noite: o nosso corpo, diz a palavra do Senhor, é templo do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo é templo de Deus, e no nosso corpo não pode ter um lugar para Satanás trabalhar. Não deixa, meu amigo, o inimigo te enganar com aquele negócio que não tem nada a ver. É período de carnaval, nessa época pode fazer o que quiser, está repreendido em nome de Jesus. A igreja de Cristo tem dono, o povo de Deus tem dono, e nós sabemos a quem nós servimos. Nosso corpo é templo do Senhor, nosso corpo é templo de Deus. Precisamos estar atentos, e temos visto aí por esses dias, não só nesse período, mas começou de uns tempos para cá, que está uma onda, irmãos. Meu corpo, minhas regras. Não é assim que alguns movimentos estão falando? Não é assim que estão dizendo: o corpo é meu, eu faço dele o que eu quero. Irmão, a igreja de Cristo, irmão, tem dono, e o nosso corpo continua sendo morada de Deus. Não deixa, meu amado, o inimigo te enganar. Não deixa, meu amado, o inimigo confundir. Não deixa. E aqui tem uma instrução para a igreja. Que instrução é essa? O apóstolo Paulo está rogando que eles apresentem o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas o que seria isso na prática? O que é isso? Apresentar o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É apresentarmos o nosso corpo, irmão, da maneira, da forma e do jeito que agrada, não ao homem, mas o nosso Deus. Sabe por quê, irmãos? Deus tem cuidado de cada um de nós nos mínimos detalhes. E tem pessoas, irmãos, trazendo escândalo para si mesmo e para o próprio reino, porque não vigia muitas vezes como procede, como anda e como apresenta o seu corpo. Vou repetir: o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e devemos apresentar ele ao Senhor. O que temos feito, meu amado, com o que Deus nos deu, com os nossos membros? Eu destaco isso aqui, irmão. Vale ressaltar, infelizmente tem muitas pessoas que às vezes tropeçam nesse período, caem, se afastam, mas tem algumas coisas que antecedem a queda. Uma das coisas, a Bíblia fala assim: foge da aparência do mal. O que é fugir da aparência do mal? É sair daquilo, irmão, que aparenta ser mal aos olhos do Senhor. Aquilo que não louva ao nome do nosso Deus tem que passar longe do nosso celular, da nossa televisão, do nosso computador. Como diz aí os cordeirinhos lá do passado, cantava assim, ó: cuidado, olhinho, o que vê. Quem lembra? O coração do Pai está olhando para você. Cuidado, olhinho, o que vê. A Bíblia fala, irmão, claramente que os nossos olhos são as janelas da alma. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau, será trevas. Mas se os nossos olhos for luz, todo o nosso corpo será luz. Deixa uma recomendação, amado, para a igreja. Cuidado, irmão, nesse período, com o que você vai ver dentro da sua casa. Cuidado com o que você está levando para dentro da tua casa. Pastor, mas eu não participo do carnaval. Glória a Deus. E é o que esperamos dos servos do Senhor, que não se envolvam. Mas tem pessoas que não participam lá, mas às vezes colocam dentro de casa. Aí vê o homem, vê o marido, vê a esposa, vê os filhos. E quando vai ver, sabe o que acontece? As trevas estão entrando lá. Quem está entendendo, irmão? Não deixe o mal entrar dentro da tua casa, nem pessoalmente, nem por televisão, nem por aparelho nenhum. Está repreendido em nome de Jesus. E outra coisa que eu chamo a atenção da igreja: o nosso corpo ele tem que ser para louvar, adorar e engrandecer o nome do Senhor. Eu aproveito essa palavra para falar com os irmãos que é por isso, irmão, que quando a gente chega na casa do Senhor, a gente dobra o joelho. Lógico, quando pode, dobra
dobra o joelho, fala com o Senhor: Pai, estou aqui, me perdoa, me lava, me santifica. Eu nem mereço estar aqui, mas chegamos nesse lugar. Permita-me, Senhor, ouvir a Tua palavra. Permita-me, Senhor, sentir a Tua presença nesse lugar. É por isso que ajoelhamos diante do Senhor, porque o nosso corpo também, irmão, louva e adora o nosso Deus. Amém, irmão? Coreografia, para quem tem dúvida, nosso corpo também adora a Deus, irmão. Se for para a honra e glória do Senhor, Deus recebe. Então o nosso corpo, como diz a palavra, tem que estar pronto para ser apresentado, para servir a Deus. Eu observei que foi falando aqui também, irmão, que a gente às vezes chega na casa do Senhor com as forças já quase indo embora. É verdade ou não é, irmão? Confesso para os irmãos que cheguei aqui assim hoje, mas assim que dobrei o joelho, orei, já levantei, Deus já me renovou as minhas forças nesse lugar, para a honra e glória do Senhor. Mas quantas vezes, irmão, chegamos na casa do Senhor esgotados? Fala a verdade. Só Deus sabe que às vezes passamos antes de chegar nesse lugar, mas Deus sabe como chegamos aqui, irmão. Mas se chegamos nesse lugar chamado casa de oração, que o nosso corpo, como diz a palavra, que ele venha a ser para honra, glória, louvor e adoração do nosso Deus. Amém? Vou repetir: nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E olha o que ele diz: rogo-vos que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é um sacrifício vivo, irmão? Algo que está vivo, sabe o que é? É o oposto de morto. Quantas pessoas que às vezes vêm para o culto e querem oferecer para Deus coisas mortas, coisas sem valor, coisas que não agradam ao Senhor. Cuidado, irmão, com o que oferecemos ao nosso Deus. Ele espera de mim e de você um sacrifício vivo. Não adianta só sacrificar, participar ou estar nesse lugar. Tem que ser agradável aos olhos de Deus. E o Espírito Santo me traz à memória Caim e Abel. Os dois fizeram sacrifício para Deus. Os dois ofereceram sacrifícios a Deus. Mas um Deus recebeu e o outro Deus rejeitou. E o que leva a Deus, irmão, a aceitar ou a rejeitar o nosso culto? É o que? Será que é a minha voz? Será que é a minha entonação? Será que é a roupa que eu estou vestindo? Será que é o meu penteado? O que será que faz Deus se alegrar? Sabe o que Ele faz, irmão? A Bíblia fala com o coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. Um coração, amado, quebrantado para o Senhor, Ele não resiste, diz a palavra do Senhor. Mas às vezes chegamos na casa do Senhor, irmão, com o nosso coração às vezes duro, ferido, machucado e fechado para o Senhor. Como que Deus vai receber, irmão, aquilo que estamos oferecendo a Ele? Podemos estar com a última força. A força pode estar esgotada. E eu louvo a Deus, irmão. As pessoas que às vezes chegam na igreja até mesmo cochilando, com a última força, mas chegar. É aquilo que vem do céu. É aquilo que tem, meu amado, o toque de Deus envolvido naquilo. Será que o que estamos oferecendo ao Senhor, nossos corpos, nosso culto, será que estão santificados aos olhos de Deus? Será que Deus está se agradando? O interessante é que a Bíblia não fala para julgar o outro, fala para se examinarmos a nós mesmos. Se examina, meu amado, em nome de Jesus. Mas eu deixo uma palavra para você: não importa como você chegou nesse lugar hoje. Aqui, meu amado, não é um tribunal, não é um lugar de julgamento, não. É um lugar onde Deus transforma a vida. É um lugar onde Deus pega o caído e coloca de pé. É um lugar onde Deus muda a história. Mas é necessário, como diz aqui no final do versículo 1, que o nosso culto seja lógico, seja com entendimento. Que eu reconheça, irmão, quem eu sou diante do Senhor. No sentido, sabe de quê? Deus, eu sou pó e cinzas. Eu sou falho, eu sou falha. Talvez você chegou aqui pensando em desistir de tudo. Reconheça, meu amado.
lugar, irmão? Quem quer que Deus ainda dê socorro bem presente na hora da angústia? Tem socorro, meu amado, nesse lugar. Quando a gente tem o culto lógico, o culto racional, a gente entende isso. É todo dia que estamos bem? Não. Mas o nosso culto, meu amado, tem que ser com entendimento. Como assim, pastor? Mesmo que eu esteja chorando, mesmo que eu esteja no vale, na prova, que o que eu esteja fazendo que seja agradável aos olhos do Senhor. No versículo 2: e não vos moldeis ao sistema deste mundo. Como assim? É isso que Deus espera, meu amado, da igreja. O mundo não está nem aí para as coisas de Deus. O mundo não está nem aí para servir ao Senhor. Mas nós, amado, embora pertençamos a esse mundo, por um tempo, teve uma orientação explícita de Deus para mim e para você: não vos moldeis a esse sistema, não vos conformeis com esse mundo. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que o que o mundo, irmão, está regendo e está querendo impor sobre as vidas humanas não diz respeito ou não deve interferir nas nossas vidas, porque temos um compromisso para com Deus. Temos um compromisso com Deus, e quem tem compromisso com Deus não abre mão para negociar com o mundo, com o diabo, nem com ninguém. Não abra mão do que Deus te deu, não abra mão do teu compromisso com o Senhor, não abra mão da tua aliança com Deus. Pastor, mas se eu agir diferente no trabalho, eu vou perder meu emprego. Se eu agir diferente na família, nos amigos, vão me excluir. Irmão, se tiver que ser excluído de algum lugar, é melhor ser excluído de círculos de homem do que ser excluído do céu. Que o homem não quiser rejeitar, que rejeite, mas quem não pode nos rejeitar tem que ser o céu. Quantas pessoas preocupadas em agradar a homens estão esquecendo de agradar aquele que nos chamou. Guarda isso, igreja. O nosso compromisso é com Deus. Nós temos um compromisso com o Senhor, e esse compromisso envolve responsabilidade. Como diz aqui no versículo 2: não vos conformeis. Conformar também é sinônimo de aceitação. O que a Bíblia quer dizer com isso? Não aceite o que o mundo está te oferecendo. Quantas pessoas já estão aceitando, irmão? Tem uma palavra aí, irmão, que está derrubando muita gente. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, pastor. Está repreendido, meu amado, em nome de Jesus. O pecado na época de Moisés era pecado. Pecado na época de Jesus Cristo aqui na terra era pecado. E o pecado hoje continua sendo pecado. O que não agradava a Deus lá atrás continua a não agradar a Deus nos dias de hoje. Mas estamos vivendo algumas particularidades. Tem muita gente que está começando a abrir mão, irmão, dos princípios e dos valores. Não abra mão dos teus princípios, não abra mão dos teus valores, não abra mão daquilo que Cristo estabeleceu para mim e para você. Mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. O que é a renovação da nossa mente? A nossa mente agora, irmão, o nosso pensamento, o nosso intelecto, ele não funciona mais, ou não deveria funcionar da forma que funcionava antes de conhecermos a Cristo. Antes de conhecermos a Cristo, nós éramos guiados pelas nossas vontades, pelo nosso intelecto, pelos nossos desejos. Não é assim? Mas hoje não. A Bíblia fala em João capítulo 3 que os que são nascidos do Espírito são guiados pelo Espírito. Nós precisamos aprender a deixar o Espírito Santo de Deus nos direcionar. Quando ele fala, irmão, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. As nossas mentes, irmãos, foi transformada em Cristo. Mente está relacionada ao quê? Raciocínio, pensamento. Tem coisas que Deus vai revelar para a gente? Tem. Mas a maioria das revelações
ou todas que precisamos para chegar ao céu, estão reveladas, irmão, na palavra de Deus. Tem coisa que não precisa do pastor chegar para você, da pastora, e falar que está certo, está errado. Não, o próprio discernimento, irmão, e a transformação que o Espírito Santo já causou em nossas vidas é suficiente, muitas vezes, para nos mostrar o que está certo e o que está errado. Tem uma coisa aí, irmão, que os homens às vezes chamam de peso na consciência. Já falei isso aqui algumas vezes na escola dominical, mas a Bíblia fala que não é peso na consciência. A Bíblia fala que é o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. É Ele que nos convence do pecado e do juízo. Tem pessoa que às vezes faz algo errado, irmão, e a cabeça fica matutando, parece que a paz da pessoa vai embora, e alguns acham que é peso na consciência, mas não é isso não, irmão. É o Espírito Santo de Deus que está te incomodando. E quando o Espírito Santo de Deus nos incomoda, é porque Ele tem algo para completar, para fazer em nossas vidas. Porque Apocalipse capítulo 3 nos fala que o Senhor repreende e castiga a todos aqueles que Ele ama. Quem é amado pelo Senhor aqui, irmão? Então tem correção do céu para mim e para você, irmão. Quando o Senhor nos ama, Ele nos corrige. E tem gente achando que às vezes é peso da consciência, mas não é, irmão. É o próprio Espírito Santo de Deus que está trabalhando. E guarda isso aí. A nossa mente hoje, ela é transformada. Mas transformada para quê? Para raciocinar, irmão, igual a mente do nosso Senhor. A Bíblia fala que a nossa mente nós devemos buscar. Nunca seremos aqui na terra, amém? Mas nosso alvo é quem? É o homem? É quem? Cristo. Nossa referência, meu amado, é Cristo. Vou deixar uma dica para os irmãos. Em qualquer situação da vida que você não souber o que fazer, qual passo tomar, qual decisão seguir, a dica é o seguinte: pergunta assim, em oração: Senhor Jesus, o que o Senhor faria se estivesse aqui no meu lugar? Quem quer que Deus responde aqui, irmão? Não sei se você faz isso ou não, mas tem situações na nossa vida que parece que não tem saída. Peça ao Espírito Santo, irmão, para te dar a saída. Peça ao Espírito Santo para te mostrar o caminho. E o interessante que a Bíblia fala é que as nossas mentes são o quê? Transformadas. Cristo já nos transformou. O que isso quer dizer, pastor? Não precisamos de bengala de homem nenhum para nos apoiar. A Bíblia fala, mano, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo quando o nosso Senhor Jesus foi crucificado. E o que isso quer dizer? Que Ele nos deu acesso diretamente ao céu. Podemos falar, meu amado, direto com Deus. Não deixa o mundo, irmão, te enganar. O homem às vezes quer criar certos bloqueios para cima da gente, para cima de você, para cima de mim, que a Bíblia fala que não tem. A nossa mente, irmão, não é cauterizada. A nossa mente, ela é renovada em Cristo Jesus. E se alguém tem falta de sabedoria, diz a palavra do Senhor, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. E olha o que Ele diz: ó, e não vos moldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha para cá, meu amado, em nome de Jesus. Tem algo, irmão, do céu para mim e para você. Tem algo que Deus preparou para as nossas vidas. A Bíblia fala que Ele quer que nós experimentemos. Lá vai. Tem muita gente que está na igreja, irmão, participa dos cultos, mas ainda não conhece o Senhor. Tem muita gente que às vezes está junto, irmão, aonde o fogo cai, aonde Deus fala, aonde Deus transforma, mas ainda não experimentou a transformação do Senhor. Mas o Espírito Santo, irmão, que é o agente transformador, Ele está presente aqui nesse lugar. Ele pode fazer essa
Mostra-nos o Pai, Jesus, que nos basta. Olha a resposta de Jesus para Filipe, em João 14. Há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê ao Pai. Pastor, o que isso quer dizer? Não adianta, irmão, só estar no lugar que tem a transformação. Filipe estava lá, mas não sabia ainda quem era o Pai, ainda queria ter uma experiência, mas a experiência já estava diante dele. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer o seguinte: Deus tem prazer em nos abençoar, Deus tem prazer em se relacionar conosco. Aonde está escrito isso? No finalzinho do versículo 2: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, irmão, para nossas vidas, guarde isso, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Deus não tem nada ruim para os seus filhos. A Bíblia fala que o homem, sendo mau, sabe dar boas coisas aos seus filhos. Quem dirá o nosso Pai que está no céu? O que Deus preparou para mim e para você são coisas boas. E Ele quer que nós experimentemos as coisas boas. Quem quer experimentar as coisas boas do céu aqui, irmão? A outra parte. Ó, boa, lá vai. Agradável. Agradável a quem? A homem ou a Deus? A Deus. A Bíblia nos revela em Provérbios que os planos do Senhor não são nossos planos. Há caminho que o homem parece ser bom, mas o seu fim é fim de morte. A Bíblia fala, irmão, que o pensamento do Senhor é muito mais elevado, é muito maior que o nosso. O que isso quer dizer? Que os planos que Deus preparou para mim e para você são maiores do que os nossos próprios planos. Quem quer isso aqui, irmão? Levanta a mão e dá uma glória a Deus. Os planos de Deus são maiores. Só que precisamos, irmão, para experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, precisamos aceitar o plano de Deus sobre nossas vidas. Muitas vezes temos que rejeitar, renunciar nossos próprios planos. Mas aí está um problema. As pessoas querem viver as coisas boas de Deus, querem receber as dádivas do céu, mas não querem abrir mão das suas próprias vontades. Como que vai viver os planos de Deus se às vezes não está disposto a abrir a mão dos próprios planos? Pastor, é pecado eu ter projeto, eu ter plano? É pecado eu projetar algo para a minha vida? Não! Desde que esteja alinhado com o céu. O Senhor me traz memória Jonas. O plano de Deus é levar Jonas para Nínive. De repente ele chega para uma zona portuária chamada Jope e pega uma embarcação para onde? Para Tarsis. Eu pergunto para os irmãos: ele estava na vontade do Senhor? Não. Era profeta? Era. Mas os planos dele estavam alinhados com o céu? Não. E o que a Bíblia narra? Que quando o nosso plano, irmão, não está alinhado com o céu, sabe o que acontece? Mesmo que o homem seja profeta de Deus, a consequência vem. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, irmão, que Ele está me trazendo aqui hoje para falar primeiramente para mim e também para os irmãos, que Deus tem um plano lindo, abençoado, maravilhoso, preparado para mim e para você. E eu quero te falar essa noite: não abra mão do que Deus preparou para você. Não abra mão dos planos de Deus para a tua vida. Quem quer seguir viver os planos do Senhor, irmão? Ó, diminuiu o amém. Ou assim, a balançada de cabeça aí também diminuiu. Positiva. Pensa bem, meu irmão. Pensa bem. Deus tem algo preparado para mim e para você. Mas para servir a Deus, amado, de verdade, a Bíblia fala que é necessário a cada dia a gente negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir a Jesus. Está disposto a negar a si mesmo? Está disposto? Está disposto a colocar uma cruz? Não
estou falando de um pedaço de madeira nas costas, não. Embora o nosso Senhor e Salvador viveu isso, mas cruz muitas vezes é peso, fardo. Está disposto, amado, a carregar às vezes um fardo para servir a Deus? Como assim, pastor? Que cruz é essa? Que fardo é esse? Servir a Deus nunca foi fácil, irmão. Servir a Deus não é mar de rosa. Servir a Deus é renunciar à carne, é renunciar aos desejos, é renunciar às vontades, é renunciar nossos próprios planos em detrimento aos planos do Senhor. Eu pergunto para os irmãos, pergunto para mim também. Estou respondendo no meu coração, responda você também no teu. Quais planos têm sido prioridades em nossas vidas? Será que temos priorizado o céu? Ou será que os planos do céu estão ficando em segundo lado na minha vida? Às vezes falamos que amamos Deus acima de tudo, que Deus é a nossa prioridade, mas às vezes quando temos que fazer escolha, a primeira coisa que abrimos mão são os planos de Deus, são as vontades do Senhor para as nossas vidas. Vai dar tempo de mudar essa história, meu amado, em nome de Jesus. Deus tem algo maravilhoso preparado para mim e para você. Vou repetir, é desejo de Deus, como mostra-nos a palavra, que cada um de nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha para cá, mano. Tem mais um comentário para os irmãos. A vontade de Deus para nossas vidas, ela é perfeita. Guarda isso. Deus não faz obra pela metade. A Bíblia nos revela que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. O que isso quer dizer, pastor? Deus vai completar a obra que Ele começou em nossas vidas. E Ele tem desejo, irmão, que cada um de nós experimentemos e vivemos aquilo que Ele nos preparou. Olha para o irmão que está no salão e fala assim: meu irmão ou minha irmã, já está tudo preparado. Você crê que está tudo preparado? Está tudo preparado para o nosso tempo. Pastor, mas se está tudo preparado, por que eu não vivo? Por que Deus não me dá logo? Por que Deus não me tira logo dessa prova e acaba logo com esse sofrimento? Se está tudo preparado. A Bíblia fala, irmão, Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8, que existe um tempo determinado por Deus para que todas as coisas aconteçam. Nada que acontece na vida do servo de Deus é por acaso. Tudo que Deus nos permite viver tem um propósito. Mas uma coisa, meu amado, eu creio, como diz a palavra de Deus, a vontade do Senhor para as nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. Quem começou a boa obra em nossas vidas é fiel para cumprir. Espera, meu amado, mais um pouquinho. Não para, não desista, não retroceda, não olhe para trás. Não, sabe por quê? Para vivermos as promessas de Deus sobre as nossas vidas, é necessário, irmão, que sejamos fiéis ao Senhor, que permanecemos na presença dEle. O cristão está sujeito, irmão, porque somos de carne e osso, muitas vezes a escorregar. Alguns até caem, mas quem escorregou, quem caiu, que levante logo em nome de Jesus. A Bíblia fala que o justo 7 vezes cairá. Está lá em Provérbios. Mas 7 vezes o Senhor o colocará de pé. Não é porque talvez a pessoa tropeçou, irmão, que ela deixou de ser serva de Deus. Não! E Deus me trouxe aqui para falar isso para você hoje. O céu conta contigo. Aquele que te chamou é fiel para cumprir a obra dele. As promessas do Senhor, elas permanecem de pé. Está disposto, meu irmão, a fazer aquilo que o Senhor nos pede? Está disposto a renunciar às suas vontades, projetos, planos, propósitos, ambições e submeter
amado, nos ajudar. Guarda isso. O compromisso de Deus, irmão, são com aqueles que têm compromisso com Ele. E Deus tem prazer em nos abençoar. Amém? Até que o Senhor falou comigo. Agradeço a minha oportunidade. Os irmãos estão nos ouvindo online. Não sei de onde está me ouvindo, nem qual dia você vai ouvir essa palavra. Mas que Deus possa abençoar você e a tua casa, em nome de Jesus. E você que ainda não conhece Jesus, aceite como Senhor, Salvador e Mestre de sua vida. E se precisar de ajuda para caminhar com Cristo e dar os primeiros passos, pode nos contactar aqui no grupo da igreja, que nós vamos te ajudar em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe você e tua casa. Louvado seja o nome.